Fala sócio, tudo bem? Vamos analisar aí o terceiro trimestre de 2020 da Ambev, né? Lembrando que isso é um vídeo num take só, sem edição, então foca no conteúdo, né? Pode ser que dê uma tropeçadinha aqui, você releva. Inclusive esse é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje, tá? Eu já gravei do Bradesco, né? O release do Bradesco, então se você quiser dar uma conferida, eu vou deixar o link aqui em cima, tá bom? Vamos lá, destaques operacionais e financeiros. Receita líquida aumentou 15,1% no terceiro trimestre de 2020, o que é muito positivo. Na CAC, o que é a CAC? É a Central América e Caribe. O volume diminuiu 9,9%. Na LAS, quem que é a LAS? É a América do Sul, tirando o Brasil. O volume caiu 0,4%. O ROL aqui no Canadá, o ROL sobre hectolitro, que seria a receita líquida sobre hectolitro, diminuiu 0,7%. E no acumulado do ano, falando aqui do ano todo, a receita líquida apresentou um crescimento de 0,5%. Então vamos lá. A receita líquida cresceu 0,5%, mas eu vendi menos aqui, ó, o volume decrescendo 1,1%. O que isso está me dizendo é que a Ambev está mais eficiente, ela está conseguindo passar preço para o consumidor final sem que ele reclame, né? Ela consegue ganhar mais em cada venda que ela faz, tá? Custo dos produtos vendidos no terceiro trimestre, o CPV, aqui é onde está o maior problema, né? A gente acabou de concluir que ela consegue repassar o preço para o consumidor final. Porém, ela não está conseguindo passar todo o preço que está sendo aumentado na produção que ela tem. Porque quanto que é esse preço? 26% de crescimento, né? Então ela precisaria crescer muito aí para conseguir trazer esses 26% de crescimento. Devido principalmente ao que? As pressões inflacionárias na Argentina e as taxas de câmbio desfavoráveis e aos impactos do mix de embalagem. Então, a Argentina está passando aí, por exemplo, em 2019 ela passou por uma inflação acima de 49%. Agora 2020, vamos ver o que vai dar, mas eu não espero nada melhor do que 49%, vai ser muito pior, né? Muito provavelmente. Além disso, o câmbio impacta muito a Ambev. Quando aumenta o dólar, impacta muito dela, porque a produção dela, né, o insumo que ela utiliza para fazer cerveja, é impactado pelo aumento do dólar. Portanto, se aumenta o dólar, aumenta o insumo que ela tem que comprar. Então, ela tem maior custo para produzir os produtos dela, tá? E esse custo está aumentando num patamar que ela não consegue dar conta de repassar para o consumidor final. Então, por isso que ela vem caindo margem, por isso que ela está ganhando menos, por isso que está lucrando menos, porque ela está tendo muito custo para a produção do produto, tá? Mas mesmo assim, eu faço um convite para você refletir sobre a gestão da empresa. É muito importante você pensar sobre a gestão da Ambev nesse momento, tá? Esse vídeo é focado em números, tá? Minhas análises completas aqui do canal eu costumo fazer mais focado na parte qualitativa e tal, mas você vai ver que as ações que ela tem tomado para sair dessa situação complicada tem muito relação com uma ótima gestão que ela vem fazendo, tá? A gestão é muito importante, você entender o momento que ela está passando, você vai ver que ela está ganhando no mercado, ela está conseguindo pegar esse momento, né, de dificuldade no mercado e sair mais forte para o longo prazo, mas tem coisas que fogem da alçada dela, né? Por exemplo, o aumento do dólar, inflação na Argentina, mas ela está se virando bem, tá? Isso que é importante você enxergar na Ambev, tá? Despesas com vendas gerais e administrativas, então aumentou aqui em 8,9%. No acumulado do ano cresceu em 3,7%, então ela está gastando mais com isso também. EBITDA, crescimento orgânico de 1,4% no trimestre. Já no acumulado do ano, o EBITDA ele caiu 17,4%. organicamente, então é o que a gente conversou, né? Ela tem que repassar esse custo ela não consegue passar todo o custo para o consumidor, ela acaba arcando um pouco com prejuízo, né? Então reduz as margens que ela trabalha, né? A margem bruta dela caiu aí 600 pontos base e a margem EBITDA caiu 690 pontos base comparado ao ano passado. Lucro líquido como resultado 2,2% superior ao terceiro TRI de 2019, que é muito positivo, mas no acumulado do ano já diminuiu a 35%, porque foi um ano difícil, né? Segundo trimestre ninguém estava fazendo festa, não estava bebendo, né? Tem um monte de gente que tá falando, né, que bebeu muito na quarentena, mas assim, a gente está falando de um todo, né, e acaba não fechando a conta, né? Festa todo sábado, festa todo domingo, sexta, barzinho de quinta-feira, nada vai chegar a substituir esse volume todo que normalmente gera um país em cerveja, né?
Fluxo de caixa operacional, isso é simplesmente incrível, né? Os números que ela está trazendo aqui. Fluxo de caixa das atividades operacionais foi de 7 bilhões, 99% a mais do que no ano anterior, e os investimentos alcançaram 1,1, 1,2 bilhão, 29% a menos. No acumulado do ano, o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou 10,4 bilhões, 19,6% acima do ano anterior. É 10 bilhões no bolso dela, tá? Que entrou no bolso dela. E depois disso ela retira aqui para CAPEX, que aumentou em 7,6%, 3,3 bilhões de reais. Destaques financeiros consolidados. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essa tabelinha que é bem interessante. Você vai ver que o volume, ó, comparado com o terceiro trimestre, ela conseguiu um aumento de 12% no volume, mas a receita é de 30%, só corroborando com aquilo que a gente tinha conversado, né? Ela está vendendo somente 10% a mais, mas ela consegue receitar 30% a mais. Por quê? Porque aumentou o preço para o consumidor, tá? Porém, as margens a gente já vai ver que caíram bastante, né? Justamente por conta do custo do produto vendido, tá? E por consequência, o lucro líquido também ele cai bastante, né? Os comentários da administração que eu queria trazer bem interessante para dar um overview sobre todas as áreas de atuação que ela está. Todos os países apresentaram melhorias. Algumas restrições foram gradualmente flexibilizadas nos países em que operamos, com algumas exceções. Foi, por exemplo, Guatemala, Porto Rico, República Dominicana, Argentina, Bolívia, ainda tem alguns probleminhas lá. Além disso, 7 dos nossos 10 maiores mercados apresentaram um crescimento de volume ano após ano. Então é aí que eu queria trazer para você. Eu tenho dito, né, que grandes empresas podem sair mais fortes dessa crise. Ela está passando um momento difícil? Óbvio, assim como todas as empresas, né, da bolsa praticamente. Agora o ponto que você tem que focar, né, que você como investidor você tem que prestar atenção é como ela vai sair dessa crise, né? Existem algumas etapas para uma empresa ela sair da crise. Primeiro, ela tem que sobreviver no verde, né? Segundo, o setor dela, a perenidade do setor dela foi afetado. Por exemplo, uma empresa de turismo pode ter sido muito afetada nesse período, né? Agora, outra coisa, o produto dela foi afetado, né? A perenidade do produto que ela vende foi afetado. No caso da Ambev, nada disso se aplica. Então vamos ao quarto ponto, né? Qual que é a perspectiva de futuro? Ela sai mais forte disso? Ela está saindo mais forte dessa crise, tá? Isso que eu queria falar aqui com vocês, que é bem importante você entender que empresas grandes que conseguem sustentar, elas tendem a tomar a fatia de mercado daquelas que ficam pelo caminho. E é o que está acontecendo com a Ambev. Ela está indo muito bem nessa crise, tá? Ela está indo muito bem nesse período de crise. Vamos ver aqui. Em Cerveja Brasil, nós tivemos uma performance consideravelmente melhor que a indústria, ou seja, ganhou market share, devido aqui às bem-sucedidas estratégias comerciais que eles tomaram. Então, aquelas lives com sertanejo, né? Aquilo promoveu demais a marca, né? Cresceu bastante a empresa. Em NAB, o que é NAB? É Non-Alcoholic Beverage, são bebidas não alcoólicas, tá? Inclusive eles têm muito a crescer nisso. Gostaria de enfatizar que eu vejo com muito bons olhos aqui. Quando você pensa na Ambev, ela é líder, ela tem marca líder em todas as operações que ela faz. No Canadá ela tem marca líder, na América do Sul, no Caribe, no Brasil ela é marca líder, né? Então onde que ela pode crescer? Ela pode crescer nessas bebidas não alcoólicas. Hoje elas não correspondem quase nada de receita, né? Elas correspondem a 10% da receita do Brasil, mas em comparação ao grupo todo ainda é muito pouco, né? Mas ela ainda tem muito para crescer e ela está fazendo um serviço bem legal com esse tipo de serviço, com esse tipo de produto, tá? Então, em NAB Brasil, os volumes cresceram no trimestre. Então, sempre que eu falar NAB, são bebidas não alcoólicas, tá? Suco, água, por aí vai. Na América do Sul, os volumes estáveis foram impactados por Bolívia e Argentina. A Bolívia, devido a severas restrições à circulação, eles ainda têm muitas restrições, você não pode ficar bebendo e curtindo lá na Bolívia, não. Já na Argentina, são os impactos da Covid na economia mesmo, né? Na economia da Argentina. Por outro lado, os ganhos de participação de mercado, tanto no Paraguai como no Chile, levaram a uma sólida recuperação de volume. Então ficou meio empatado, né? Por isso que eles falaram que os volumes ficaram estáveis. Na América Central, os volumes continuaram a ser impactados pelas restrições relacionadas à Covid. Então, a Guatemala, por exemplo, aqui, ela apresentou um forte desempenho, ao contrário do que aconteceu aqui com a República Dominicana e no Panamá, que ainda está muito travado lá, né?
No Canadá, os volumes foram impulsionados por um clima mais quente e seco, consumo de casa, né? O canadense, não sei se vocês sabem, eles bebem pra caramba, né? E pelo forte desempenho de nossos produtos, nossos portfólios premium, vocês vão ouvir muito eu falar essa palavra premium, porque tá dando muito certo para a Ambev, e bebidas do futuro, que eu confesso que eu não sei o que são essas bebidas do futuro, mas deve ser bom, eu não sei mesmo, né? É um produto que eles têm lá no Canadá. Status das operações. No Brasil, então, todas as fábricas e CDs já estão de volta em operação. Na América do Sul, a Bolívia continua sendo fortemente impactada, eles ainda têm muita coisa para melhorar lá na retomada, tá? Mas todas as fábricas e CDs também estão em operação. Na América Central, a República Dominicana teve um toque de recolher entre 9 da noite e 5 da manhã. O Panamá, algumas municipalidades restabeleceram a proibição à venda de bebidas alcoólicas. Por quê? Você fica bêbado, você quer abraçar todo mundo, né? Fala, eu já disse que eu te amo, né? Quem nunca fez isso, né? Fala pra mim, quem nunca ficou bêbado, saiu ligando pra alguém, oh, saudade. Enfim, aqui então, eles estão proibindo, né, o pessoal de beber muito para não se empolgar demais, não fazer festa, né? Aqui na Irlanda também, né? A Irlanda, para quem não sabe, eu moro aqui na Irlanda e a gente está em lockdown faz uma semana, tem mais 5 semanas aí por vir. E justamente por isso, né? Porque quando abriu os pubs, quando abriram os bares, eles permitiam uma cerveja por bar. E que o pessoal fazia? Tomava uma cerveja em cada bar, né? Ficava bêbado. Então, o pessoal gosta de beber muito aqui na Irlanda, né? Então, teve que voltar pro lockdown porque voltou aglomeração, voltou festa, voltou tudo. Não deu muito certo, né? Infelizmente. Todas as nossas fábricas e CDs também na América Central estão em operação. No Canadá, ao longo do trimestre, então eles reabriram gradualmente e o Canadá está passando por uma situação parecida com a da Europa, tá? Então diversas províncias e municipalidades anunciaram novas restrições para o quarto trimestre. Irlanda também começou assim, era 1, 2, 3 cidades que entrariam no lockdown, entrou o país inteiro, então ainda está muito incerto lá, mas as operações e as fábricas no Canadá estão em operação. Ambev como um ecossistema, não vou ler isso aqui para vocês, tá? Mas em resumo é o que eles vêm fazendo nesse período de crise. Eu convido você a seguir o Instagram deles, que é sensacional, né? Eles têm ajudado bastante o Brasil, né? Como sociedade, assim, essa parte social da empresa realmente mandaram muito bem nesse período, né? Palmas para a Ambev nesse quesito social, ajudaram bastante o Brasil, tá? Em NAB, renovamos o lançamento do Fusion como uma bebida energética para gamers e esporte. O produto foi desenvolvido com a colaboração de jogadores profissionais e influenciadores de games do Brasil. Eu acho bem interessante quando a gestão ela sabe, né, com quem ela sabe como divulgar o seu produto, né? O marketing da Ambev é muito bom. Na CAC, né, na América Central, a República Dominicana lança aqui Presidente Golden Light. É uma bebida aqui com menor teor alcoólico. Então vamos lá, né? Novamente, né? A gestão atuando, né? O país ele acaba de falar que ele está meio preocupado com o teor alcoólico, não quer deixar todo mundo bêbado e tal. Então, o que a empresa vai lá e faz? Lança uma bebida com menor teor alcoólico. Olha a sacada, né? O insight que ela tem para se adequar ao cenário que ela está inserida, né? Ela é muito estratégica nisso. No Canadá, continuamos a expandir a Bud Light Strawberry Lemonade, que são aquelas bebidas, né? Aquelas cervejas com uva, com framboesa, né? No Brasil eu não vinha tanto, não, mas eu não via tanto disso, né? Eu gosto, confesso que eu gosto, né? Mas eu não via isso tanto no Brasil. Aqui na Europa você encontra mais. É bem normal você tomar cerveja cheio dos frufrus, sabe? Vamos lá, conveniência para os consumidores. Eles têm aqui o Zé Delivery, né, que você busca direto no distribuidor, né, distribuidor para consumidor. Continua a ter uma aceleração, eles já estão presentes em todos os estados brasileiros, né? Então você vê que está crescendo bastante essa empresa. Inovação nos serviços aos nossos clientes. Na América Central, a República Dominicana continua expandindo a plataforma BIS. O país tem servido como nosso laboratório para o serviço de marketplace. Então eu confesso para vocês que eu não sei como funciona esse marketplace. Eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês souberem como funciona esse marketplace de cerveja, puder deixar aqui nos comentários, tá? Eu acho que seria bem interessante para compartilhar com quem mais tem interesse, tá? Porque eu fiquei curioso, porque como você pode ver aqui, corresponde, no país, mais 75% da receita líquida já vem através dessa plataforma. Eu achei bem interessante, tá? Então, se você tiver essa informação,
posta aqui como que funciona. Eu vou inclusive pegar isso e colocar lá no meu Instagram para compartilhar com mais pessoas lá também, tá? Então, e se você não me segue no Instagram, já deixa o convite aqui, né? Tem bastante conteúdo bem diferente, né? Um relacionamento muito mais próximo lá no Instagram, tá? Em Cervejas Brasil, continuamos com a expansão da recém-lançada Stella Gluten Free. Então eles são muito bons, né? Eles estão vendo aí uma geração mais saudável, né? Que fuma menos, né? Bebe menos, quer algo a mais, gosta de coisa vegana, né? Proteína que não seja de proteína animal, né? Então eles estão sempre ligados aí para entender o público deles. Eles lançaram aqui também de bebidas não alcoólicas esse For Me Shots, uma bebida funcional. Eu tomei uma dessa lá em Amsterdã, foi bem interessante. Porque você vai lá, você compra um shotzinho de €1, €2 que eu pagava. Era shot para cólica, shot para azia, shot para ressaca, né? Qualquer coisa tomava um shotzinho lá, acabou, né? Um golinho. E é bem legal isso. Eu gostei que eles lançaram isso aí também. Iniciamos a expansão nacional do Natu, nossa versão do Guaraná, feita com ingredientes 100% naturais. E continuam investindo na redução do teor de açúcar. Eles estão entendendo a nova geração, né? A nova geração é muito mais bacana nesse sentido, né? Busca coisas sem açúcar, sem conservante, gluten free. Eles estão entendendo bem isso. E aqui rapidamente, tá? Segmento premium. Você vê que tem dado muito certo essa estratégia deles, né? Por isso quando eu falo da gestão, a gestão enxergou aqui que o segmento premium está dando muito certo. No Brasil, nosso volume premium cresceu 2 dígitos. Argentina, Corona cresceu 2 dígitos. Portfólio Premium atingisse o maior mix de todos os tempos em julho, ganhando participação de mercado no trimestre. Ganhou participação de mercado na Argentina também. A América Central, o segmento Premium cresceu 2 dígitos. Michelob Ultra, lá em Porto Rico, que cresceu 2 dígitos, ganhou participação no mercado. No Canadá, a expansão do Premium, Corona crescendo 2 dígitos e assumindo, isso é histórico, e assumindo a primeira posição como marca de maior poder no país, né? Corona, marca de maior poder no Canadá. Segmento Core e Core Plus. No Brasil, a Boêmia Duplo Malte continua a liderar o crescimento do segmento Core Plus. A Boêmia cresceu 3 dígitos em mais um trimestre. A Skol foi destaque com ganhos de participação no mercado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Argentina, Budweiser mostrou uma forte recuperação, crescendo 2 dígitos, sendo suportada por uma campanha com Lionel Messi. Tudo que é premium o pessoal gosta, né? Cresce 2 dígitos. Caso não saiba, né? 2 dígitos é quando é 10%, né? Acima de 10%. E 2 dígitos alto, a gente chama de 10%, seria acima de 15%, né? Você tem de 10 a 15, 15 a 20. 15 a 20 seria 2 dígitos alto. A Andes Origem cresceu 2 dígitos, Cusquenha, Budweiser crescendo 2 dígitos, Michelob Ultra crescendo 2 dígitos alto também. Então, muito bom, muito bom. Vamos aqui finalmente para os dados, tá? Última coisa que a gente vai analisar aqui da Ambev. Então, demonstração do resultado consolidado da Ambev. Então vamos lá, receita líquida, aqui só corrobora aí com o que eu tinha comentado com vocês, né? Você pega a receita líquida, ela foi de 12 bilhões para 15 bilhões, né? Ano contra ano, aliás, trimestre contra trimestre, tá? De terceiro tri de 2019 para terceiro tri de 2020, a receita cresceu 30%, beleza? Só que o custo do produto vendido cresceu 41%, 42%, ou seja, a conta não fecha, é muito simples, a conta não fecha. Se eu estou aumentando minha receita, mas o custo para eu receitar isso é mais alto do que o meu aumento da receita, é óbvio que eu vou ter uma menor margem, né? Isso se reflete aqui, ó. A gente vai para a margem EBITDA, aqui não está considerando a margem EBITDA, né? Aqui não está calculada a margem EBITDA. Mas lá em cima vocês viram que caiu, né, de 56% para 52%. Então o lucro operacional aqui caiu, né? Já dá uma queda, né? Eu receitei 30% a mais para ter um lucro operacional 18% a mais. Só que aí ainda vem o resultado financeiro, que é o impacto do dólar. São operações com derivativos, com não derivativos, efeito cambial. Você vê que no terceiro trimestre de 2019 a gente teve um resultado financeiro negativo de 305 milhões, só que terceiro trimestre de 2020 foi de 1,1 bilhão de resultado financeiro negativo, e isso impacta diretamente, obviamente, no lucro líquido. Então, receitei 30% a mais para lucrar 10% a menos. E quando a gente vai ano após ano, né, 9 meses contra 9 meses,
o resultado fica ainda mais drástico, né? Em que eu receito 8,4% a mais, eu tenho um custo de produto vendido 23% a mais, um lucro bruto já impacta direto no lucro bruto em 2,3%, só que eu ainda tenho os custos aqui de resultado financeiro também, e o resultado financeiro foi uma porrada, né? Saiu de 1,5 bilhão negativo para 3,5. Então é 2 bilhões assim na cara da Ambev, né? Impactando diretamente o lucro líquido. Então, por isso que a gente vê no ano um lucro líquido caindo aí 40%. E se vê aqui no resultado consolidado da Ambev, vamos falar um pouquinho dos volumes aqui, ó, volume milhões de hectolitros. Você vê que ela está vendendo mais, né? Ela veio aqui numa toada de crescimento. Interessante que de 2017 a 2019 ela tinha vendido menos, agora ela vendeu mais, porém, aqui ó, aumentou a receita por hectolitro, conseguiu passar um valor para o consumidor, mas o CPV por hectolitro aumentou demais. Você pode ver que aumentou quase aqui 50% o CPV de hectolitro de 2017 para 2020, enquanto que a receita líquida por hectolitro aumentou algo em torno de 20%. Então não fecha a conta, 50% contra 20%, não fecha a conta. Acaba impactando aqui diretamente na margem EBITDA ajustada, que caiu de 2017 para 2020 em quase 10%, né? Caiu de 40% para 32,5%. Impacto direto, né? Aqui o Ambev consolidado, então você vai ver, deixa eu te mostrar aqui os 9 meses, né? Como que está performando. Você pode ver que o volume foi de 115 bilhões de litros, 115 milhões, ixi, caramba, confundi, 115 milhões de hectolitros, 115 milhões de hectolitros para 115 também, foi de 116 para 115, caiu muito pouco, né? Mas a receita, mesmo caindo um pouquinho, a receita foi muito alta. Você fala, vai dar certo, né? Óbvio que vai dar mais lucro. Não necessariamente, por quê? Porque o CPV aumentou junto. Então, o CPV aumentou aqui o CPV aumentou 23%. Então, o meu ganho operacional aqui de receita líquida foi de 8 a 9%. Enquanto o CPV foi de 23%, é óbvio que isso impacta diretamente no lucro da empresa. O lucro bruto aqui com uma queda de 2,3%, a margem bruta com uma queda de 52,6%. Tá? Falando especificamente desse trimestre, comparando com o trimestre do ano anterior, você vai ver um crescimento de 12% no volume vendido, que é muito bom. Receita líquida de 30%, então eles conseguiram muito passar o aumento de custo para o cliente, mas o CPV 41%, então ainda impactou demais, né? Ainda é mais forte do que o que eles vêm conseguindo fazer. Isso impacta que o lucro bruto cai aí de 56% de margem bruta para 52% de margem bruta. Não tem muito para onde fugir quando o dólar está aumentando demais. A empresa é muito dependente do dólar, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, é onde que está impactando demais o resultado financeiro. Você pode ver aqui, ó, despesas com juros nos últimos 9 meses de 2020. Então eles estão pagando muito juros porque eles têm uma dívida, mas tudo bem, né? Tudo bem, porque eles têm uma dívida, mas eles também têm caixa, né? Então assim, está muito tranquilo esse pagamento de juros. O grande problema aqui eu diria que é ganho, no caso perdas, com derivativos, né? Tá pegando demais. Esses derivativos são algumas operações que eles fazem com dólar e tudo, né? Que não tá dando tão certo aqui. No ano, eles já amargam aí um prejuízo de 3,475 bilhões de resultado financeiro. Mas isso é tranquilo quando a gente vai para a questão do detalhamento da dívida, né? Quanto que eles têm em dívida? Você pega aqui no ano de 2020, em dívida consolidada, eles vão ter 6,8 bilhões de dívida, sendo 2,5 em moeda estrangeira, 4,3 em moeda... Não, desculpa. Sendo... 2,4 em moeda estrangeira, 4,4 em moeda local. E essa dívida é 4,3 de curto prazo. Só que o que eles têm de caixa equivalentes de caixa líquido na conta garantida é 20 bilhões. É muito tranquilo, eles pagarem toda a dívida deles. Eles não pagam porque eles não querem, né? Mas o caixa líquido no caso, né, seria esses 21 bilhões aqui, menos esses 7, vai dar 15,6 bilhões de caixa líquido. Eles estão muito tranquilos de caixa para passar desse período de crise. Deixa eu ver aqui, basicamente isso, gente. Aqui eles comentam um pouquinho sobre a norma de contabilidade da Argentina, tá? A Argentina ela funciona com uma contabilidade diferente por ser uma economia inflacionária,
E é isso, gente. O que tinha mais para falar era isso aí. Gostaria de convidar você novamente a pensar no posicionamento da gestão, o momento que ela está passando, como que ela está respondendo a esse momento de mercado, tá? É uma empresa muito adaptável, é uma empresa que consegue trazer inovação, né? Ela, em plena crise, ela conseguiu investir bastante, né? O segundo trimestre foi extremamente afetado, está recuperando agora, se tudo der certo, acaba toda essa história de lockdown, vem logo vacina, o pessoal volta a fazer festa, volta a beber, e ela está preparada para chegar com tudo. Ela está com um caixa de 16 bilhões, né? Só esse ano ela colocou de fluxo de caixa 10 bilhões, né? Não livre, né? Mas 10 bilhões de fluxo de caixa. Então, uma empresa muito excepcional, né? Muito excepcional nesse sentido, o que não significa que vai perdurar para sempre, que vai dar certo para sempre, mas hoje, com esse caixa de 16 bilhões para enfrentar uma crise, enfrentar uma possível saída da crise, ela está muito bem posicionada, tá? Então, se você quiser mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever. Amanhã, por exemplo, eu trago mais um ou dois. Eu não sei se eu vou conseguir trazer a Arezzo amanhã não, tá? Mas a Fleury com certeza eu vou conseguir trazer, tá? Então se inscreve aqui, toca o sininho para ser notificado quando vierem vídeos novos. Curte o vídeo, por favor. Por quê? Porque curtir o vídeo para me dar uma forcinha. É uma maneira de graça, né? De você retribuir o meu trabalho, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.